Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Feriado, frio, você está aqui na igreja, você é crente, meu. Olha a Deus, né? Olha, graças a Deus, que bênção, né? Porque tem gente que vai, feriado hoje, já engata uma, né? Põe no ponto morto, já não quer acelerar muito, mas graças a Deus, porque você está aqui. Vamos aplaudir Jesus por isso, amém? Graças a Deus, que coisa boa. A Isabela vai cantar? Hein? Ela quer cantar uma canção. Vamos ouvir ela louvar a Deus, amém? Um, dois, três. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, essas bênçãos eu irei encontrar. Ah, ah, Glória a Deus, amém? É assim que começa. Daqui a pouco está aqui pregando, ministrando louvor. Isso é maravilhoso, amém? Diz para o seu irmão, se prepare. Deus tem uma palavra para você. E essa palavra vai fazer toda a diferença na sua vida, em nome de Jesus, amém? Nós estamos pregando sobre prosperidade. O tema é Prósperos em Cristo. Hoje é a quarta ministração. E é importante você considerar prosperidade, amém? Glória a Deus. Prosperidade é mais do que dinheiro. Dinheiro está incluso nisso. Prosperidade é paz, é saúde, alegria, são relacionamentos bons, né? É comer bem, viver bem, ter paz, amém? Deus quer que você seja muito próspero, como já mostramos aqui desde a primeira ministração, que Deus ele torce pela sua prosperidade. Ele quer que você avance, que você seja próspero. E é importante considerar prosperidade, porque tudo que você considera expande. Repete comigo, tudo que eu considero expande. Então, quando você trata desse assunto de prosperidade, tenha certeza, se você pega essas mensagens, esses princípios, e medita neles em casa, ora a respeito deles, se posiciona de acordo com as instruções que Deus tem nos mostrado, o que vai acontecer? O resultado é prosperidade. O resultado é a falta sendo vencida. Amém? Onde houver falta e escassez, Deus começa a abrir as portas e a abundância chega. Amém? Por isso que é importante considerar esse assunto. É um assunto assim muito combatido pelo inferno. O diabo não quer que você saiba a respeito de prosperidade. Ele não quer. Eu já repito aqui, mais uma vez, se eu pregar aqui a respeito de santidade, pregar a respeito de libertação, de línguas, de dons espirituais, não sofre tanta oposição quanto pregar a respeito de vida próspera.
há uma resistência. Por quê, irmãos, isso? Porque a terra pertence aos filhos dos homens, também aos filhos de Deus, aos homens. A terra pertence a você. Você recebeu um tabernáculo de carne, a sua carne, o seu corpo é o veículo do seu espírito, e o seu corpo humano te dá autoridade para viver na terra, o seu corpo humano te dá autoridade para prosperar, e o diabo ele não gosta disso. Por quê? Dinheiro na mão do Filho de Deus se reverte em bênçãos para o reino de Deus, amém? Então por isso se levanta muita oposição contra essa mensagem. Mas à medida que a igreja ela avança, as portas do inferno não prevalecem, as portas do inferno são sempre destruídas, amém? Porque nós temos o poder de Deus, nós temos o poder de emitir decretos, nós temos o poder de mudar as coisas, porque a igreja do Senhor Jesus é a maior autoridade que está na terra. Vou repetir, a igreja do Senhor Jesus é a maior autoridade na terra, não é Israel, não é a nação dos Estados Unidos, não é a Rússia, não é nenhuma outra nação, irmão. É a igreja do Senhor Jesus. Um país sem fronteira. Um país onde Deus é o arquiteto e construtor. Um país invisível, uma nação santa e poderosa que está caminhando na terra e determina todas as coisas. É por isso que existe tanto combate, tanta oposição, para que a verdade seja anunciada. E é por isso que o diabo inventou tanta coisa no meio da própria igreja para dificultar a compreensão das Escrituras. Mas, repete comigo assim, o Evangelho, ele é muito simples, amém? É na simplicidade da fé. Então nós aprendemos nesse lugar a viver uma vida sem religiosidade e entendemos que em Cristo nós já somos prósperos. Deus não vai te fazer próspero, você já é próspero. Ele só vai ativar à medida que você compreende, vai recebendo a verdade de Deus, o seu coração vai sendo nutrido por essa verdade, a prosperidade em Cristo ela é ativada na tua vida e tudo passa a ser diferente. Glória a Deus por isso. E nós vamos avançar hoje, mais uma vez, essa quarta parte dessa ministração. E embora a gente fale muito a respeito de finanças, sobre recursos financeiros, sobre o dinheiro, entenda uma coisa, dízimo e oferta não está relacionado a dinheiro especificamente. É como a pastora acabou de falar aqui, a pastora Nádia falou pelo Espírito Santo, não está relacionado a uma troca, como se fosse um câmbio, né? Trocando coisas com Deus. Não, na verdade, tem a ver com relacionamento. Repete comigo, dízimo e oferta é base do meu relacionamento com Deus. Se você não dizima e não oferta, e você ora bastante, você louva, você canta, sabe qual a palavra que Jesus disse através do profeta Isaías? Esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmão, quando você traz dízimo e oferta, você está trazendo o seu coração para o altar. Porque todas as outras práticas espirituais, elas são por palavras, não é? Nós oramos, verbalizamos orações, isso é muito importante. Nós cantamos, tudo são palavras. Nós confessamos a palavra, nós lemos. Duas práticas espirituais envolvem coração, envolve a própria vida, que é dizimar, ofertar e jejum. São essas práticas espirituais que você não apenas está envolvido, você se torna comprometido, amém? Então por isso que é importante as pessoas elas entenderem que isso dá uma validação poderosa no mundo espiritual. Te dá autoridade, te dá segurança, te dá proteção, te ativa todas as demais bênçãos. Não é que você está trocando algo ou comprando algo de Deus. Na verdade, você está trazendo o seu coração. Olha, Deus, o dinheiro não domina o meu coração. O Senhor é primeiro lugar na minha vida. É por isso que eu dizimo, é por isso que eu oferto. Amém? É uma semeadura. É você viver uma parte, é como se você vivesse algo dizendo assim, olha, eu vou morrer. Vou ser sepultado, mas o resultado disso é ressurreição, amém?
O resultado de dízimo e oferta, quando você entrega no altar, você semeia e coloca a sua semente ali, é ressurreição. Porque a semente, quando ela é plantada, ela está na terra, a gente não está vendo, mas ela está morrendo, não é verdade? Aquela semente, ela entra num estado de decomposição, de morte, e através daquela morte da semente, nasce algo novo, uma planta nasce, ela cresce, ela frutifica, e então outras sementes virão, e é infinito, amém? Explicamos aqui na quinta-feira passada sobre o poder da semente, glória a Deus. Então nenhuma semente deve ser tratada com desprezo, porque qualquer semente plantada num solo fértil, ela é poderosa, amém? Falamos aqui da semente de mamão, né? Você planta, ela em 90 dias cresce uma plantinha, ela leva de 6 a 10 meses para começar a frutificar, ela frutifica, e aí você pega dentro, abre aquele mamão, se for um mamão formosa, aquele grandão, você tem mais de 1000 sementes dentro. Mas onde começou a história daquele pé de mamão? Numa semente, amém? Diz para o irmão assim, a história sempre começa com uma semente. A semente é poderosa, irmão, amém? Por isso nós vamos avançar, porque a nossa prosperidade em Cristo, ela tem base na redenção, amém? Deus é o nosso Redentor. Coloca para mim Isaías 48, verso 17. Vamos ler esse primeiro verso. Isaías 48, 17. Diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, toda a nossa prosperidade, ela começa na redenção. Quando nós somos redimidos, transportados de um império de trevas, colocado no império do amor, do Filho do amor de Deus, fomos colocados ali, nós somos redimidos. A redenção, ela está implícita a sua prosperidade. Jesus na cruz não pagou o preço apenas dos seus pecados. Jesus na cruz não resolveu só a questão das enfermidades. Jesus na cruz não resolveu só as questões de libertação espiritual. Ele também resolveu a questão da prosperidade. Por isso que a palavra de Deus vem dizendo lá em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, pois nós conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se tornou pobre, para que pela sua pobreza manifesta na cruz nós enriquecêssemos. Amém? Então ele veio para quebrar isso, para resolver, para ativar e deixar a prosperidade nas suas mãos. Agora, é importante que você entenda que existem muitos caminhos para a prosperidade. Repete comigo, existem muitos caminhos para a prosperidade. Agora, você precisa entender, voltando àquele verso lá, coloca para mim novamente, que dentro dessa redenção ele diz assim, olha, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então existe caminho para a prosperidade. E é interessante que Deus falou assim, olha, Deus não está dizendo assim para você, olha, se vira, descubra o caminho. Não, ele falou assim, não, eu vou te ensinar e eu vou te guiar. Amém? O Senhor vai te ensinar e vai te guiar pelo caminho da prosperidade. E você deve orar por isso. Veja o Salmo 25, verso 4, se não falha a memória. Salmos 25, verso 4. Ele vem falando disso, olha só. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Então, você deve orar, considerar esse assunto prosperidade e entrar na presença de Deus. Porque aqui, irmão, nós somos prósperos, amém? Mas diz assim, não é o suficiente. Irmãos, nós temos muita coisa para fazer. Amém? Temos um estado do Rio Grande do Sul para reconstruir. E Deus quer usar quem? Você, meu irmão. E Ele quer colocar milhões nas suas mãos, quer colocar muitos recursos para que você possa entrar numa situação dessa e ser relevante e fazer total diferença. Então, a prosperidade não é um fim em si mesmo, não é só para você. Você tem que pensar ao seu redor, ao seu entorno, o quanto Deus pode te usar em prosperidade para mudar a vida de pessoas.
O quanto Deus pode te usar para influenciar pessoas. Imagina você com milhões, irmãos, nas mãos, cheio do Espírito Santo, conhecendo a palavra da graça do Evangelho de Deus, o quanto isso pode ser potencializado. Amém? Então, diz para o irmão assim, você já é próspero, mas não é suficiente. Deus tem muito mais para você. Irmão, Deus tem muito mais para você. Amém? Deus tem muito mais, a gente tem que pensar, a gente não pode ser egoísta ao ponto de falar assim, Senhor, está muito bom assim. Está bom, estou pagando as contas, estou viajando, está legal. Meu irmão, ainda tem criança na rua, ainda tem mulheres na prostituição, ainda tem famílias sendo destruídas por problemas financeiros, por falta de ajuda, ainda tem muitas coisas para serem resolvidas na sociedade, e Deus quer usar você por isso, amém? Deus quer usar você para isso. Então, a redenção, ela faz parte da nossa prosperidade. Veja só, Lucas capítulo 4, versos 16 a 19, a primeira mensagem de Jesus, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele entra na sinagoga, veja o que ele faz. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, verso 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? O ano aceitável do Senhor para quem está pobre é prosperidade. Obrigado por um amém. A mensagem ano aceitável, boa nova, o evangelho, para quem está pobre, ele diz assim, olha, Deus vai te tirar da pobreza, Deus vai te colocar em prosperidade. Para o cego, é voltar a ver. Para o que está cativo, é ser livre. Para o que está preso, é ser liberto. Isso é a mensagem que Jesus veio pregar. Amém? Por isso que eu fui criado num evangelho que diz assim, quanto mais pobre, mais espiritual. Mensagem de Satanás, do inferno. As pessoas, ficou rico, perdeu a unção, perdeu a espiritualidade. Mentira do inferno, meu irmão. E muita gente incutiu isso na mente, né? E por muitos anos a igreja evangélica, as pessoas tinham muita dificuldade financeira. E ela fala assim, glória a Deus, eu tenho dificuldade financeira na terra, mas lá no céu vou pisar em rua de ouro. Olha que coisa ridícula de se pensar. É verdade, nós vamos pisar em ruas de ouro lá no céu, meu irmão, glória a Deus. Mas se Deus puder derreter um pouco de ouro e me dar na terra, eu estou aceitando. Amém? Por que adianta ouro no céu, irmão? E na terra você está passando por necessidade, por dificuldade. Deus quer ativar a prosperidade na sua vida. E a mensagem de Jesus foi apregoar essa liberdade. Para o pobre, olha, eu vou evangelizar o pobre. Ele vai continuar pobre? Não, ele vai ser liberto da pobreza e vai ser colocado em prosperidade. Eu vou anunciar a restauração da vista ao cego. Ele vai passar a ver. E aquele que está cativo será liberto. É uma mensagem completa, então, está intrínseco na nossa mensagem de redenção, na redenção que recebemos do Senhor Jesus, a nossa prosperidade. Amém? Isso, irmão, é um pacote completo. Glória a Deus. Ora, entenda algo, irmão. Prosperidade é tão importante quanto vida de oração. Prosperidade é tão importante quanto vida de oração. Prosperidade é tão importante como uma vida de louvor e adoração. Então você tem que ativar isso, está pronto, em nome de Jesus. E Deus, Ele tem o caminho, Ele quer te guiar. Você precisa orar, Senhor, me guia pelo caminho da prosperidade, me instrui. Eu preciso encontrar esse caminho. Existem caminhos para a prosperidade e você deve orar pedindo ao Senhor para te mostrar e para te ensinar qual é o caminho. Amém? Os caminhos da prosperidade são coisas muito pessoal, irmão. Deus, Ele mostrou para mim um caminho de prosperidade, que com certeza é diferente do teu. Deus me usa
para ser um profeta, para ser um pastor, para cuidar de vidas de pessoas, para escrever livros, pregar mensagens. Essa é a ferramenta, o caminho que Deus me deu para a prosperidade. Talvez o caminho que Deus te deu para a prosperidade é uma empresa, é uma loja, é um comércio, são negócios que você vai fazer, você comprar e vender. Descubra qual o caminho, entre por ele e seja guiado pelo Espírito Santo. Isso é de forma pessoal. E é tão interessante que Deus, ele é participativo. Repete comigo, Deus é participativo. Ele está junto. Quando você entra nesse caminho, ele está te guiando. Ele está com você. Veja o que diz o Salmos 32, verso 8. Olha que interessante esse salmo. Salmos 32, verso 8. Olha lá. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Glória a Deus. Deus está interessado. Você não está sozinho nessa caminhada, nessa jornada em busca da manifestação da sua prosperidade. O Senhor é contigo. Então você precisa orar, Senhor, me instrui. Espírito Santo, me dá a instrução, me mostra o caminho. Espírito Santo, não me deixa nem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero andar debaixo das suas vistas, eu quero te ouvir, Espírito Santo. Quando eu pisar fora da linha, Espírito Santo, por favor, me instrui. Olha lá, irmãos, que coisa boa. Sob as minhas vistas te darei conselho. Busque o conselho do Senhor. Uma pergunta para você refletir. Qual foi a última vez que você buscou o conselho do Senhor? Sobre alguma coisa, sobre sua prosperidade? Pergunte, a gente instrui aqui, há 2 anos eu estou repetindo essa mensagem, que a primeira linha de raciocínio seja uma pergunta para o Espírito Santo. Seja num negócio, num relacionamento, no ministério, em qualquer situação da tua vida, faça uma pergunta ao Espírito Santo. Glória a Deus. Aplaude Jesus. Aleluia. Veja só, irmãos, o semeador de dízimos e ofertas é o ponto de contato de Deus com a terra. Deus só pode intervir na economia terrena quando alguém está no modus operandi da economia celestial. Você precisa pegar essa frase, vou repetir novamente. O semeador de dízimos e ofertas é o ponto de contato de Deus com a terra. Deus só pode intervir na economia terrena quando alguém está no modus operandi da economia celestial. E o modus operandi da economia celestial é você trazer dízimos e ofertas. E por causa disso ele intervém na economia terrena, por causa da sua vida. Veja que está escrito lá em Malaquias. Pergunta para o seu irmão, na sua Bíblia tem Malaquias? Porque tem gente que já rasgou, ninguém gosta de Malaquias. As pessoas não gostam muito de Malaquias. Mas Malaquias é uma profecia poderosa. Veja só, eu quero desmistificar esse texto aqui e falar desse texto não com o peso da religiosidade, não com o peso de condenação, de julgamento, mas te fazer entender a mente de Cristo, a mente de Deus, quando ele colocou essas palavras na boca do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí ele responde, nos dízimos, nas ofertas. Veja só, irmão, alguém pode roubar de Deus? Não. Ninguém pode roubar dinheiro de Deus. Mas as pessoas, elas podem roubar de Deus a oportunidade, o direito. Quando a pessoa deixa de dizimar e de ofertar, ela tira de Deus a oportunidade, o caminho dele interferir na sua economia. A sua economia, ela está baseada na terra, mas quando você dizima e oferta, você ativa o modus operandi celestial, onde Deus vem e toca as suas finanças na terra. Então, quando a pessoa não dizima e não oferta, ela tira de Deus a oportunidade, o direito dele intervir. Veja só o verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Quando isso é corrompido, Deus não está amaldiçoando ninguém, amém? Deus não amaldiçoa ninguém. Mas a terra, lá conforme diz Gênesis capítulo 3, ele falou assim, olha, Adão, por tua causa, a terra está maldita. Então quando a pessoa não dizima e não oferta,
a maldição que está na terra toca a vida dela. Agora, aquele que dizima e oferta, dá a Deus o direito de proteger. Dá a Deus a oportunidade de ativar os anjos que trabalham em relação a dízimos e ofertas para interferir na tua vida. Amém? Então, em nome de Jesus, coloque isso no teu coração. Ninguém quer arrancar o seu dinheiro, irmão. Amém? Nós não somos uma igreja dinheirista que fazer campanha, vender óleo, né? Tem muita falcatrua por aí. Tem gente que vende sal na igreja, rosa ungida, óleo, lencinho. Aí traz a água lá, fala a água do Jordão. Já viram isso? Eu já fui numa igreja que estava vendendo a água do Rio Jordão. Olha que absurdo, irmão. Aí vem cá, me traz a oferta e pega aqui na minha mão a água. Eu estive lá em Israel e eu trouxe. Olha que mentira, irmão. Que absurdo isso. E se fosse de Jordão, o que vai acontecer na sua vida? Não vai acontecer nada de diferente. A água é tão ruim, irmão. A água do Brasil é melhor. Repete comigo, a água do Brasil é melhor do que a do Rio Jordão, com certeza. Amém. Então não é essa dinâmica que temos aqui. A dinâmica que temos aqui é que você prospere em Cristo, que você flua em finanças. Agora veja só o verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Verso 11. A interferência, Deus intervindo na economia terrena. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então o dizimista e o ofertante é o ponto de contato de Deus na terra, para que ele possa interferir na economia celestial, porque o dizimista e ofertante, ele está operando no modus de Deus, está no modus operandi celestial. Então tenha certeza que Deus vai tocar. Quero profetizar sobre a tua vida. Deus está tocando nos teus negócios, nas tuas finanças. Deus está tocando em áreas da tua vida, para realmente interferindo, porque você entendeu essa palavra. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos avançando nesse entendimento, porque Deus tem muita coisa para destravar nessa noite, em nome de Jesus. Agora, é importante que você feche as portas na cara de Satanás. Porque vou te revelar aqui, irmão, a única ferramenta do diabo, pega essa em nome de Jesus. Qual é a única ferramenta de Satanás? Pensamento errado. Como é que o diabo ele atinge as pessoas, atinge relacionamentos, atinge empresas, ministérios, tudo? Ele vai plantando pensamentos errados. Aí gera aquela desconfiança, gera aquela insegurança, e a pessoa não sabe que aquilo está enraizando, e aquilo vai, estragando as coisas. Então entenda uma coisa, irmão, fecha a porta na cara do diabo. Como? Isaías 26:2. Acho que é o 3. Isso, olha lá. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Na versão revista e corrigida, diz assim: tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente e o pensamento está firmado em ti. Então tenha a sua mente, o seu pensamento firmado no Senhor, irmão. Firmado em Deus. Aprenda a identificar pensamentos negativos, pensamentos errados, com origem maligna. Todo pensamento negativo, todo pensamento errado é a arma de Satanás. É a forma como ele utiliza para trazer estrago, para trazer prejuízo nos negócios, prejuízo na vida das pessoas. Então não tenha uma mente frouxa. Diz para o irmão, não tenha mente frouxa. Amém? Veja só, falando em mente frouxa, tem um cara aqui que ele trabalhou numa porta do inferno na vida dele sem ele perceber. Deus pegou o profeta Jonas, cheio do Espírito Santo, e falou para ele assim: vá a Nínive pregar a minha palavra. Eu tenho algo para fazer ali, prega para aquele povo, para que eles se arrependam, senão eu vou destruí-los. E Jonas deu lugar a um pensamento errado, a uma motivação errada.
E disse na sua mente, ele não falou com ninguém. Na mente dele entrou um pensamento maligno, um pensamento errado, uma arma de Satanás. Ele disse, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Queria ir para a Espanha. Tarsis é Espanha hoje. Vou lá, vou pegar um navio, vou para a Espanha, vou para a Europa. Quero saber de ir para Nínive, nada. E pegou o navio para Tarsis. Ele começou a operar uma mentalidade maligna de Satanás, porque Deus tinha um propósito com aquele povo. E ele não estava nem aí, mas não teve preocupação nenhuma. O diabo deu até sono. Ele foi para lá, para o porão do navio e dormiu. O navio estava agitado pelas ondas. Eu falei assim, você não vai fugir do meu propósito. E as ondas ficaram agitadas até que o capitão desce no porão, encontra alguém dormindo e fala assim, que tens, dormente? Como é que você consegue, Jonas, no meio dessa turbulência, no meio dessa tempestade, dormir? Você não está vendo que a gente está morrendo? E ele falou, o que está acontecendo? Nós estamos sendo destruídos. Ele falou assim, eu já sei. Aí a mente dele é solta. E fala, já sei o que está acontecendo. É por minha causa. Mas eu prefiro morrer do que ir lá para Nínive pregar a mensagem. Me joga no mar. E jogaram Jonas no mar. E Deus preparou um grande peixe. E engoliu a Jonas. E Jonas esteve no ventre daquele peixe por 3 dias e 3 noites. E ainda estava com a mente errada, com a mente ocupada com um pensamento errado. Mas veja só o capítulo 2 de Jonas, versos 7 a 10. O que acontece? Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, estava perdendo já a esperança de viver, estava morrendo. Eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Então, o que acontece? Naquele momento de morte de Jonas, de repente o espírito dele salta numa lembrança, e aquela lembrança remontou Jonas dentro do templo, orando e a oração dele subindo. Verso 8. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Verso 9. Mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que voltei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O que aconteceu aqui, irmão? Entenda a dinâmica de como Deus estava trabalhando na vida de Jonas, naquele ventre do peixe. De repente, na ânsia da morte, ele se lembra, o espírito dele traz uma visualização. Visualizou, ele criou uma imagem, ele está lá na barriga do peixe, mas ele criou uma imagem dele adorando a Deus no templo, da oração sendo respondida, e ele fala assim, aí a mente dele é liberta, ele fala assim, que besteira que eu estou fazendo. Aqueles se entregam à idolatria vã. O que é idolatria vã? Inutilidade do pensamento, vaidade dos pensamentos, pensamentos que adotaram coisas erradas, que tiveram a mente totalmente tomada por um pensamento errado, tomada pela arma do diabo. Eu repito, a única arma do diabo contra a tua vida é um pensamento errado. Você acha que o diabo está usando o periquito, o papagaio, a sogra, o cunhado? Irmão, cuidado, às vezes está na tua mente. A tua mente provoca, e você vai dando vazão, entendimento daquele pensamento, vai gerando sentimentos, emoções, visualizações, e aí o diabo completa todo o ciclo de destruição na vida de uma pessoa. Diz para o irmão assim, cuide da sua mente. A coisa mais importante da tua vida, irmão, é gerenciar os seus pensamentos. É você fechar a porta na cara do diabo. Fecha a porta na cara do diabo em nome de Jesus. E aqui Jonas, ele volta a si, ele faz uma oração, e o Senhor então pega aquele peixe, e ele vomita Jonas na praia de Nínive, e a obra é feita de forma extraordinária, porque Deus sabe como trabalhar. Se ele fosse no seco, talvez Nínive fosse destruída, mas agora Jonas, todo mundo está lá na praia, vê um peixe abrindo a boca, e um homem sendo vomitado lá na praia, e todo mundo, aquilo chama a atenção, aquele homem todo sujo de algas, de coisas ruins do peixe, começou a pregar, e o rei falou assim, mas esse homem saiu da boca de um peixe, é de Deus, como é que pode? Vamos nos arrepender, e toda uma cidade foi salva, glória a Deus. Mas precisava ele passar por todo esse tormento? Não, mas passou por quê? Ele adotou, ele absorveu um pensamento totalmente errado, equivocado. Veja só Efésios capítulo 4, versos 17 e 18. Efésios 4, 17 e 18.
Isso, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os do mundo, os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Então, o que acontece? O que Paulo está dizendo aqui? Olha, nós somos a igreja, nós não somos mais as pessoas do mundo, que bateu na cabeça faz. Olha para o seu irmão, olha bem nos olhos dele e fala assim: tudo que vem na sua mente você faz? Vigia, irmão. Tem gente que não tem filtro, pastor Marcos. Bateu na cabeça, fala, faz, sente. Olhou, sente. Pelo amor de Deus, olhou, começou a pensar demais e vai lá, não. E começa a costurar, a conjecturar coisas. Fica no devaneio, irmão. Devaneio é do diabo, irmão. Cuidado. Sabe quando você está assim? Às vezes está na igreja, ou às vezes está em casa, e de repente você olha para a pessoa, está falando e a pessoa está lá. Foi. Onde que está aquela pessoa? Misericórdia. Está vivendo o quê? Vaidade do pensamento. Inutilidade de pensamento. Lá em Jonas chama-se de idolatria vã. Cuidado com isso, irmão. Não seja um boca aberta, com todo o respeito que eu tenho por você. Pelo amor de Deus, fique presente. Diz para o irmão, fica presente, irmão. Está dizendo que devaneia. Vai. Aí fica lá, viajando. Nada a ver. Aí a pessoa, você ouviu o que eu falei? A pessoa nem sabe. Os homens têm essa habilidade, né? De entrar na caixa do nada, a esposa está lá, ele falando, ele está lá. E ele não está entendendo nada, irmã. Dá um toque, ele fala para ele: sai da vaidade do pensamento. Amém? Tira o teu marido da caixa da vaidade do pensamento, da idolatria vã. Porque enquanto você falar, ele tiver com o olhar perdido, você está falando para ele blá, 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 ele não está entendendo nada. O que é isso que está acontecendo com ele? Idolatria vã. Inutilidade da vida de pensamentos. Ele está ali fugindo da realidade. Dá um cutucão nele, irmã, em nome de Jesus. Estou falando contigo. Presta atenção aqui. Sai dessa viagem. Amém. Glória a Deus. Irmão, esteja presente. Não fique no devaneio. Lógico que é bom ter momentos, né, assim que você está ali, tranquilo, cuidando da sua mente. Mas avisa: olha, estou entrando na caixa do nada aqui, quero ficar de boa, beleza? Eu aviso: por favor, agora, me deixa aqui que eu preciso desse momento. Mas não é sempre, amém? Por quê? Nós não podemos andar na inutilidade do nosso pensamento. Por quê? O pensamento é criador. Deus usa a forma como nós pensamos para criar realidades, para dar sonhos, para trazer sonhos poderosos no seu coração. Então saiba como gerenciar a sua vida de pensamentos. Coloque pensamentos que sejam totalmente nutridos pela verdade da palavra de Deus, para que você possa avançar. Irmão, você jamais será próspero na vida natural se você não for próspero nos seus pensamentos. Você tem que ter pensamentos de prosperidade. Amém? Diz, irmão, tenha pensamentos de prosperidade, em nome de Jesus. Tenha pensamento de prosperidade, avance, seja proposital nisso, em nome do Senhor Jesus. Para finalizar, último ponto dessa mensagem: considere a prosperidade. Já falei aqui no começo. Considere a prosperidade, porque tudo que você considera expande. Amém? Então, Deuteronômio, capítulo 8, verso 18. Veja o que diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então considere: Deus quer a minha prosperidade. Eu vou me lembrar todos os dias: é Ele quem me dá força, inteligência, sabedoria, me guia, me instrui para que a prosperidade e a riqueza sejam manifestas na minha vida. Amém? Veja o último verso que eu quero ler com vocês, Salmos 35, verso 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão ou na minha justiça. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Amém? Deus tem total prazer na sua
prosperidade. Então, meu irmão, e é você que provoca tudo isso. Seja intencional para a prosperidade. Seja intencional para ativar riquezas, pergunte, faça perguntas para o Espírito Santo. O Espírito Santo me instrui como conseguir meu primeiro R$1 milhão. O Espírito Santo me instrui como avançar no propósito que o Senhor tem para a minha vida. O Espírito Santo me instrui como avançar nesse projeto, como realmente crescer financeiramente. Ele vai te instruir. Pegue todas as ministrações, a primeira, a segunda, a terceira e essa quarta ministração sobre prosperidade. Pegue tudo isso, irmão. Aplique esses princípios, esses ensinos, e você vai ver que prosperidade vai ser ativada na sua vida. Uma unção de prosperidade já está pairando sobre nós. Amém? Fique atento a isso, porque Deus quer te fazer prosperar extraordinariamente nesse tempo, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra por fé? Amém? Fique de pé, quero orar com você. Aleluia. Então considere isso. Isso é uma coisa que eu quero que você leve dessa mensagem. É isso. Considere a sua prosperidade. Amém? Deus é ilimitado. Ele pode expandir muitas vezes mais o que já está nas suas mãos. E você tem que se alegrar por isso. Você tem que pensar nisso. Você tem que entender. E você tem que ser ousado. Eu já me encontrei assim, irmãos, em momentos de perigo, momentos de risco de morte, vivendo ameaças. A única coisa que eu falei, Senhor, eu sou a tua ferramenta nessa terra. Se alguém puder destruir uma ferramenta tua, esse é o meu momento. Pode destruir, mas se não, Senhor, eu sei que o Senhor vai guardar a minha vida. Considere, seja ousado, faça orações ousadas, irmão. Quero que você saia daqui nessa noite para fazer as melhores e maiores orações ousadas diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu considero a minha prosperidade. Senhor, fique sabendo, sabe falar assim com Deus? Senhor, fique sabendo, eu sou o teu ponto de contato nessa terra. Tem coragem de orar assim, irmão? Você acha que isso ofende Deus? Isso alegra o coração de Deus quando você fala: Senhor, estou aqui diante desse negócio, essa mesa de negócio, essa negociação aqui, Pai. Eu sou o teu ponto de contato nesse negócio. O Senhor tem alguém nesse negócio. O Senhor tem alguém nessa empresa. O Senhor tem alguém nessa cidade. Eu sou o teu ponto de contato. Anjos do Senhor sejam ativados e tragam a mim toda a riqueza, tragam a mim tudo que eu preciso, todas as ferramentas para que eu possa prosperar. Ele tem esse interesse. Ele só precisa ouvir tua voz. Amém? Pai, nós te damos graças e te louvamos por essa noite. Te agradecemos pelas instruções do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que cuida e vela pela sua palavra, para que ela se cumpra em nossas vidas, para que ela se torne real em nossas vidas. E os seus filhos e filhas receberam nessa noite mais instruções da sua palavra. E eu quero declarar sobre a vida de cada um deles, sobre a vida de cada família aqui representada, Pai, esta unção de prosperidade, de poder, essa unção poderosa. Senhor, Tu és aquele que guia a vida dos Teus filhos na prosperidade, no caminho que o Senhor estabeleceu para cada um ativar a prosperidade. Tu és aquele, Senhor Jesus, que através da redenção em Cristo ativou em nós uma vida de prosperidade. E em nome de Jesus, nós queremos estabelecer isso sobre esta igreja, estabelecer isso sobre esse ministério. Em nome de Jesus, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Vão testemunhar dos grandes feitos do Senhor nas nossas vidas. Nós te adoramos, nós te bendizemos e te agradecemos, Pai. Te agradecemos e te louvamos por essa noite, pela Tua palavra e por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós, em nome de Jesus, amém.
Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Espírito Santo te console, que o amor de Deus seja abundante sobre a tua vida, que o Espírito Santo do Senhor venha trazendo revelações e entendimentos, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, nada quebrado, nada destruído, nada falido, em nome de Jesus. Vai, seja um sucesso, vai e governe sobre a terra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.